Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, músico e youtuber. E vamos embora para mais um vídeo aqui no canal. As minhas redes sociais, meus links, o endereço do meu site onde você pode adquirir os meus cursos de composição e de fotografia em preto e branco. Tá tudo aparecendo aqui embaixo e estão também na descrição deste vídeo. Você pode, se quiser e puder, dar uma forcinha aqui para este espaço na internet através do botão Seja Membro aqui no canal e também através do financiamento coletivo junto ao Apoia-se. Deixa eu responder uma pergunta que me fazem muito. É necessário ter um fotômetro de mão? É importante ter um fotômetro de mão? É recomendável? Faz diferença? É melhor que o fotômetro da câmera? Em que isso ajuda no trabalho? Entre outras perguntas que eu recebo sobre esse dito cujo aqui. Vamos lá, gente. Não é necessário você ter um desse, mas depende muito da área em que você pretende atuar na fotografia. Em algumas áreas pode ser próximo de necessário ou, digamos, muito recomendável que você tenha um fotômetro de mão. Em outras é absolutamente dispensável e talvez até te atrapalhe. Vamos colocar por aí. Vamos começar por onde ele é necessário. Se você vai reproduzir muitas vezes uma mesma característica de luz ao longo de dias de gravação, por exemplo, aqui do jeito que eu faço, se decidir gravar 20 vezes com exatamente essa mesma luz, exatamente essa luzinha amarela que aparece aqui embaixo, exatamente esse tanto de preenchimento de luz desse lado e exatamente esse tanto de luz principal vindo aqui. Se eu quiser reproduzir isso sempre, eu posso simplesmente usar esse fotômetro para medir a intensidade da chamada alta luz, que é o fotômetro virado para a luz. Anota no papel. Viro o domo para a câmera, que é onde você faz a medição geral, que é a medição de exposição. Também posso virar para essa luzinha de baixo aqui e medir, ou medir ela direto na parede. Posso fazer um conjunto de medições, anotar. E aí, se dali um mês eu voltar e quiser montar esse mesmo cenário, se eu bater uma foto de making off disso aqui e tem as fotometrias, eu consigo regular as potências, as intensidades luminosas novamente para atingir exatamente o mesmo parâmetro. Então, em vídeo, você usa fotômetro de mão quando você quer repetir parâmetros. Você vai gravar numa novela, num seriado, num cinema, e se tem o mesmo cenário que aparece 10 vezes ao longo do filme, você vai gravar em dias separados ali. E aí, ou às vezes várias equipes vão gravar naquele mesmo cenário. Então a equipe de um dia chega, pega o mapeamento que a equipe do outro dia fez antes e pega as anotações e fala: a luz é tanto de diafragma para cada lugar e facilita o trabalho com isso. Então para vídeo, cinema, TV, você tem uma utilidade quando você precisa manter um parâmetro de luz constante. Aí você usa um desse. Em estúdio de fotografia, quando você vai trabalhar com flashes de estúdio, é muito mais fácil fazer medição de flash de estúdio com flash meter. Esse aqui é fotômetro de luz ambiente e flash meter. Tem uns que são só uma coisa ou outra. Esse aqui faz as duas funções. É um velhíssimo Minolta 4F. Vamos ver se focou aqui. Acho que focou, né? Ou não. Enfim. Focou. É muito velho, tá? Tem bem mais do que 20 anos isso aqui. E funciona ainda, tá só sem pilha aqui por agora, por isso que eu não ligo ele para mostrar para vocês. Então assim, flashes de estúdio, você coloca o cabo de sincronismo dos flashes aqui ou o acionadorzinho de rádio e aí você faz as medições que você precisa fazer em estúdio. Então para publicidade, para moda em estúdio, é muito mais recomendável você ter um desse. E se você usa flashes não tochas de estúdio, mas chamados flashes dedicados em modo manual, você também pode usar isso aqui para facilitar o teu trabalho de controle e medição de luz. Acabou aí os cenários de uso mais recomendáveis para o fotômetro de mão. Então vamos dizer que você faz algumas das coisas que eu falei, como ensaios, fotos de moda em estúdio, fotos de moda em externas, foto de publicidade, mas ao invés de usar os flashes dedicados em modo manual, você usa eles em TTL. Se você faz isso, não tem utilidade nenhuma o fotômetro de mão. Você consegue avaliar a luz ambiente com fotometria da câmera e a combinação de intensidades dos flashes pelo sistema TTL
do equipamento. Outra coisa é se você faz com luz contínua para vídeo ou foto, mas você não tem aquele requisito de uma precisão fotométrica toda santa vez. E aquela precisão fotométrica em vídeo você pode obter de outras formas que não aqui. Você tem a gravação de um take, uma foto de making off e de repente com uma trena você mede as distâncias para as luzes, com isso você vai ter as regulagens que você precisa. Você pode anotar as regulagens das intensidades da luz num caderninho e tá tudo bem. Então, o fotômetro pifou, esqueci a pilha do fotômetro. Dá para se virar sem isso. Para flash de estúdio já é mais complicado. Agora com flash TTL já começa a ser inútil. E com luz natural. Então você vai para fotografia de paisagens ou ensaios, retratos, mas com luz natural, luz de janela. Você vai para fotografia de natureza, animal selvagem, você vai para o fotojornalismo, você vai para o documental, você vai para fotografia de rua. Qualquer dessas outras áreas, você tem melhores técnicas com o fotômetro da câmera do que com esse fotômetro. Porque esse aqui faria você perder tempo. E tempo na fotografia de natureza é perder uma luz especial ou um animal selvagem fugiu. Tempo na fotografia de esportes é perder o gol, é perder o carro de Fórmula 1 passando, é perder o lance, a falta ou qualquer coisa que valha. Tempo na fotografia de rua é aquele pedestre com guarda-chuva exatamente no lugarzinho certo ter passado. Então se você vai usar, porque esse fotômetro aqui, ele é de luz incidente, ou seja, a luz tem que incidir nele, ou ele pode trabalhar como fotômetro de luz refletida, com um acessório no caso. Tem fotômetros que já fazem essas duas funções. Então esse aqui você tem um acessório e ele funciona como o spot meter da câmera, ou seja, a fotometria spot da câmera. Nesse caso aqui funciona com esse acessório. É muito mais fácil usar a fotometria spot da câmera se quiser fazer isso, porque ela já está lá. E tem uma diferença importante. Tem gente que fala assim, mas esse fotômetro é mais preciso que o da câmera. Não é. Por que que não é? Existe uma diferença entre f-stop, ou seja, a abertura de diafragma geométrica da lente, e o t-stop, a abertura de diafragma de transmissão de luz de uma lente. Eu falei disso naquele meu vídeo sobre lentes de cinema, tá? Corre lá, vê, porque tem a explicação da escala T ali. O que acontece com a escala T? Por exemplo, eu estou usando uma lente que é f4, mas ela não é T4, ela é T4.2, 4.3, ou seja, ela é um pouco mais escura do que efetivamente a escala geométrica indica. Graças a isso, o fotômetro que está dentro da câmera já está recebendo essa luz com esse desconto, com essa redução, com esse mais escuro. Toda lente é T um pouco mais escuro do que F. Toda lente, sem exceção. Muito raro aquelas que empatam. Não vai acontecer uma lente que tenha T mais claro que F. Mas sendo o T sempre um pouco mais escuro, ou seja, a escala de transmissão de luz mais escura do que a realidade que se possa medir, quando você mede, você teria que ficar levando em conta que a cada vez que você trocou de lente durante um ensaio, durante um trabalho, qualquer que seja, você pode ter pequenas diferenças de até 1/3 de ponto ou até meio ponto da tua medição para o que efetivamente você registra, porque a transmissão de luz da lente é diferente do que o que está sendo captado no fotômetro. Isso em estúdio, você faz 2, 3 testes, regula e trabalha a partir dali. E tudo bem, mas em externa, no fotojornalismo, num evento que está naquela correria de evento, numa fotografia de rua, documental, vida selvagem, tudo isso, até você fazer esse testezinho a mais para bater o teu fotômetro com a tua lente, você vai começar a perder cenas ou situações importantes ou luzes interessantes. Então, eu acredito e tenho como opinião de que para fotógrafos de vida selvagem, natureza, paisagens, paisagem urbana, fotografia de rua, esportes, jornalismo, tudo isso e eventos, o fotômetro de mão mais vai criar uma burocracia no seu trabalho do que te ajudar. O fotômetro da câmera é extremamente preciso se você tem boa técnica. Se você sabe o que ele faz, como ele funciona, como ele reage à luz, como ele reage à tonalidade das coisas que estão diante dele, como ele reage aos reflexos que partem do mundo em direção à câmera. Se você sabe isso, você usa técnicas corretas de fotometria na sua câmera e não vai sentir falta em situações externas ou com flash TTL disso aqui em momento algum. Eu tenho isso aqui há mais de 20 anos
Eu uso em estúdio, uso em estúdio. Todo o resto da minha fotografia não necessita de fotômetro de mão, não fez falta ao longo da vida, não teve um único fine art que eu deixei de vender porque estava sem fotômetro quando fiz o clique, não teve um único trabalho de publicidade que eu tenha feito no cliente com flashes dedicados em TTL, que eu tenha perdido uma conta publicitária por isso, não tem um único retrato, nada. Uma única foto de rua. Não houve situação de vídeo ou de foto em que eu tivesse decidido que tecnicamente não fazia sentido usar o fotômetro de mão e que eu tenha tido dificuldade no trabalho por causa disso. Então, o fotômetro de mão não é uma obrigação dependendo da área que você atua e é uma obrigação dependendo da área que você atua. Qualquer pessoa que diga assim, não, todo mundo tem que ter um fotômetro de mão, todo mundo quer, depende do trabalho, sabe? Agora, lógico que não vai morder você aprender a mexer num desse, não vai machucar sua mão, não vai ferir os seus olhos se você aprender a usar um desse, porque vai que um dia aparece uma situação de trabalho, de qualquer coisa na sua fotografia e que você precise. É aquela história, putz, apareceu um trabalho que eu preciso alugar um estúdio, vou usar flashes de estúdio, e aí, como é que eu faço? Não sei fotometrar um flash de estúdio. Então é bom aprender, é bom saber. Nenhum conhecimento é inútil, nenhum conhecimento é uma coisa para jogar fora. Mas conforme a tua área de atuação, você pode passar muito bem uma carreira inteira sem precisar disso. Né? Conforme a área de atuação, eu conheço fotojornalistas que estão há 20 ou 30 anos em campo que nunca usaram. Né? Eu conheço também alguns documentaristas que nunca usaram. E conheço gente que usa todo santo dia porque o trabalho é de estúdio. Então, sem generalizações, vocês sabem que aqui nesse canal a pegada não é ficar falando você é obrigado a ter tal coisa tal, e aí você vai lá, gasta R$700, R$1.000, R$2.000 no fotômetro e na sua carreira você não usa. Eu acho melhor as pessoas aprenderem as boas técnicas de fotometria. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal sobre isso. E além dos vídeos aqui do canal, tem sempre a possibilidade de aula, consultoria, um monte de coisa. Então, se você tem dificuldades nessa área, aprenda fotometria. Mas você não precisa sair comprando um equipamento se de repente ele não vai ter utilidade. E se você tem dúvida sobre isso, às vezes contrata uma consultoria com alguém mais experiente para que você possa tomar a decisão corretamente. Ou seja, você vai gastar R$2.000 num excelente equipamento e aí? Às vezes você gasta 300 em aula e tira a dúvida se realmente você precisa disso. E aí você economizou 1.700 se descobrir que você não precisava. Tá? Mas ninguém é obrigado a ter um fotômetro de mão e ele não vai facilitar a vida das pessoas que não têm utilidade para ele. Vai ser um pezinho a mais na mala de muitos fotógrafos. Nunca fiz uma trilha no meio do mato com um desses, nunca fui para fotografia de rua com um desses. Tá? Fica a dica. Se vocês pensarem, gente, cada vez mais estão evoluindo os sistemas TTL de flashes, cada vez mais estão evoluindo as formas de avaliar luz sem um desse, mesmo para flashes de estúdio. Tem outras técnicas que você pode usar número guia, você pode usar um monte de outras coisas que podem te dispensar de um desse, tá bom? Era isso por hoje. Dá uma chegada no meu site, compra lá meus cursos, dá uma chegada nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Às vezes eu posto coisas que não dá tempo de fazer um vídeo para o YouTube, ou não são assuntos que justificam um vídeo para o YouTube, então no Twitter e no Instagram eu posto muita coisa. Me segue por lá e a gente se vê. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui nesse canal, considere a opção Seja Membro aqui no canal ou o financiamento coletivo junto ao Apoia-se. Até a próxima.